Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Louvado seja Deus pela ação gloriosa do Senhor Jesus em nosso favor. Louvado seja Deus porque antes da fundação do mundo houve o pacto entre o Pai e o Filho de resgatar-nos. E no devido tempo isto aconteceu, mostrando o grande poder de Deus para todo aquele que nele crê. Falando em poder, cabe a nós uma pergunta. Você conhece o poder do bastão? Deus usa os bastões de Moisés e Arão para demonstrar o seu poder. Deus usa objetos e mostra a sua glória entre nós. Quando você olha no livro, principalmente de Êxodo, porque também tem números, livros que se encontram no Pentateuco, pois o Pentateuco é formado de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas falando do poder do bastão, nós vamos contemplar o bastão de Moisés e o bastão de Arão. Vamos encontrar a respeito do uso desse bastão, tanto por Moisés como por Arão. E isto nós, por exemplo, provoca trovões, chuva de pedra e raios. Quando a gente olha, em Êxodo 9:23, que nos diz assim a palavra: Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuvas de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair. Mas além disto, quando você olha em Êxodo também, capítulo 7, verso 9 e 10, olha o que diz o texto, no 9 e no 10 de Êxodo. Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão, na frente do rei. O bastão virará em cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. E assim você segue. Quando você olha ainda com relação a essa ação, no mesmo capítulo 7, no verso 12, o bastão de Arão encolhe outras varas, pois assim nos diz o texto. Olha o que nos diz o texto. Cada um deles jogou a sua vara de mágico no chão, e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. Você segue o contexto e você vai observando a ação de Deus, mostrando o seu poder através do uso do bastão. Quando você lê, por exemplo, no capítulo 4, versos de 2 a 4, olha o que diz a respeito do bastão. Capítulo 4, versos de 2 a 4. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão? Respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou um bastão na mão dele. Assim o Senhor vai mostrando o que é a sua ação gloriosa. Olha que uma vara em si mesmo não tem vida, mas quando diante da ordem do Senhor, ela toma vida. E isso acontece para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado, engrandecido e glorificado, para que Deus seja visto como aquele que era, que é e que há de vir. Quando você olha, por exemplo, em Êxodo 8, capítulo 8, versos 16 e 17, você vai contemplar a ação do Senhor nesse contexto. Olha o que diz a palavra. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com o bastão, para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Ainda olhando nesse mesmo texto, sendo os versos 5 e 6 deste mesmo capítulo, o Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda o bastão sobre os rios, os canais e os poços, e faça com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. Aí Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs saíram das águas e cobriram todo o país. Porém, os magos, com as suas artes, fizeram a mesma coisa. Eles também trouxeram rãs sobre a terra do Egito. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: peçam ao Senhor Deus que livre a mim e o meu povo dessas rãs.
e eu deixarei que o seu povo vá e ofereça sacrifício a ele. Nós vamos vendo no contexto das pragas, que foram 10, que aconteceram no Egito, que o bastão de Moisés e o bastão de Arão são usados e Deus é glorificado porque Deus mostra o seu grande poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Veja que Deus age, Deus interage, Deus usa a vara de Arão, por exemplo, no capítulo 7, versos 19 e 20, e olha o que é que acontece. E o Senhor disse também a Moisés: diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeiras e nas jarras de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado, na frente do rei e dos seus funcionários. Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Isso é a ação do nosso Deus. Olhando ainda no contexto, em Êxodo, capítulo 10, verso 13, olha o que acontece. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os gafanhotos. Você olha ainda na palavra de Deus, no capítulo 14, nos versos de 16 a 21. Olha o que acontece. No verso 15, o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Aí no verso do 16 ao 20, olha o que acontece. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e isto aconteceu conforme o Senhor havia ordenado. Amigos, cada um que recebe esta palavra, veja o que é o poder de Deus, o que é a ação gloriosa do Deus Altíssimo, o que é o mover e o agir de Deus. Você tem contemplado o mover e o agir de Deus na sua vida? Pois Deus se importa com você. Deus diz na sua palavra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus protege, Deus cuida, Deus abençoa, Deus faz resplandecer a sua glória. Veja, por exemplo, ainda falando dos bastão, e mais uma vez do bastão de Arão, no capítulo 17 de Número, olha o que diz o texto a respeito do bastão de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes de tribo lhe traga um bastão. Serão 12 bastões ao todo, porque cada um representava uma tribo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. E depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. Haverá um bastão para cada chefe de tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas, e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo, 12 ao todo. E entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda, em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou aos israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou o seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como um aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. Moisés fez como o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer. Aquele que pegar
aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. E sim, todos nós vamos morrer. Esse é o contexto a respeito do bastão de Arão. Em se tratando do bastão de Moisés, nós temos ainda a seguinte colocação, no capítulo 20, no verso 11 de Números. Capítulo 20, verso 11. O que o Senhor diz para Moisés fazer com o seu bastão? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o Senhor e os animais beberam. Entretanto, quando a gente lê no verso 8 até o verso 10, olha o que o Senhor tinha dito. Pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles dê ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. A ordem de Deus era para que ele pegasse o bastão, e com ele na mão desse ordem à rocha, e não batesse na rocha. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha, não era para bater, era apenas para dar a ordem. 2 vezes com o bastão, e saiu muita água, e o povo e os animais beberam. Porém, o Senhor disse a Moisés e Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhes deu uma prova de seu santo poder. Você tem desfrutado do poder de Deus? Ou você tem se comportado como os israelitas? E se você me perguntar, missionária, como você tem se comportado? Quero dizer, mas que todos os dias eu peço a misericórdia de Deus, porque eu sou tão falha ou mais falhas do que vocês. Mas o Senhor nos convida a meditar na sua palavra, a refletir na mesma, para que a gente possa contemplar a ação gloriosa de Deus em nossas vidas, possamos desfrutar do seu infinito amor, possamos ser instrumento em suas mãos, possamos exaltar e bendizê-lo na beleza da sua santidade, pois em todas as ações Deus espera que a gente o glorifique, pois já nos ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, pois já nos havia anunciado o profeta Isaías, em Isaías 43:7, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,16, pela vontade de Deus, que é vontade de Deus que sejamos santos como Ele é santo. Disse Pedro, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em síntese, veja só, o bastão de Moisés, ele é visto, ou usado, ou utilizado, ou instrumento nas mãos do Senhor. Em Êxodo 4, nos versos de 2 a 4, em Êxodo 9, verso 23, em Êxodo 10, verso 13, em Êxodo 14, de 16 a 21, e em Êxodo 17, de 9 a 12. Já o bastão de Arão, ele é utilizado em Êxodo 7, 9 e 10, em Êxodo 7, verso 12, em Êxodo 8, 5 e 6, em Êxodo ainda 8, verso 16 e 17, e em Êxodo 7, verso 19 e 20. Em relação ao bastão de Moisés, ele também é utilizado em Número 20, verso 11, e Êxodo. E Arão utiliza ele em todo o capítulo 17 de Número. Você tem tido um bastão nas mãos, pela vontade de Deus, e tem utilizado ele para a glória de Deus? Se eu te perguntar que bastão deve ser esse, eu quero te dizer que o bastão deve ser a palavra de Deus. Pois já nos disse o profeta Isaías que esta palavra, onde ela vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz, conforme Isaías capítulo 55, verso 11. Esta palavra o Senhor ordena que devemos meditar dela de dia e de noite para que tudo nos vá bem e sejamos bem-sucedidos, conforme está no Salmo 1, no verso 2. Medita nesta palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem. E diz o verso seguinte, para que sejas como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhagens não caem. Você tem utilizado esse bastão para a glória de Deus e a alegria do teu coração? Já nos disse o apóstolo Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Devemos nos alegrar conhecendo do Senhor, pois o Senhor nos diz que nós erramos por falta de conhecimento e de conhecer o poder de Deus. O Senhor mostrou o seu poder através do uso do bastão, tanto de Moisés como de Arão. Você tem usado o bastão que o Senhor tem colocado em tuas mãos para que você seja edificado na rocha, que é Cristo Jesus, o Senhor. Se você assim tem feito, você tem sido fortalecido e permanecerá firme na rocha. Se isso ainda não tem te acontecido, hoje o Senhor te dá a oportunidade de você ouvir um pouco da palavra de Deus e também de meditar nesta palavra,
Como já disse, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela faz divisão entre a alma e o espírito, junta e medula, e conhece o intento dos nossos corações. Aonde esta palavra vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. E apraz ao Senhor que você deixe de ser criatura e passe a ser filho, para a glória de Deus. Isto através da ação gloriosa de Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, Deus, pois, te abençoe. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.